iniciamos a segunda unidade do curso de Formação Política à Distância do Instituto Fundação Álvaro Valle, com a recuperação de uma inesquecível aula do saudoso professor Álvaro Valle. Nesta palestra, que nós reeditamos para os cursos da Fundação Álvaro Valle, o espectador passa a entender, em poucos minutos, a origem dos principais movimentos e acontecimentos políticos da nossa história recente. Ditadura Vargas, nazismo, queremismo, Segunda Guerra, redemocratização e o surgimento de partidos como a UDN constam dos temas destes imperdíveis conteúdos. Vamos assistir. Vamos conversar durante esta aula, meus amigos, sobre a história política do Brasil recente. E é curioso como no Brasil realmente estuda-se pouco a história recente. Foram jovens, sobretudo, que nos pediram que incluíssemos essa aula no curso. Porque as pessoas de mais idade falam sobre Getúlio, sobre Lacerda, sobre Dutra, sobre, em suma, todo esse mundo político que as pessoas mais velhas viveram. E falam como se todos os jovens tivessem vivido também, o que não aconteceu. De modo que isso tonteia um pouco e por isso se torna importante um estudo mais cuidadoso. Precisamos estudar essa história recente, tal como estudamos a história passada do Brasil. Vamos então começar a estudar a história do Brasil de 45 para cá. 45, fim da ditadura de Vargas. Mas vamos ter uma ideia antes do cenário brasileiro, para que se entenda até o ano de 1945 e a queda de Vargas, o fim da ditadura. Getúlio Vargas chega ao governo, ao poder, em 1930, à frente de uma revolução armada feita em defesa das liberdades, em defesa do voto secreto, contra a fraude nas eleições. Getúlio fica consolidando o poder até 33, 34, e em 33 reúne-se uma Assembleia Constituinte para redigir definitivamente a Constituição deste novo Brasil democrático. Os constituintes fazem a Constituição e elegem Vargas, que já estava no poder, para a presidência da República. Getúlio deveria então ficar no poder no período de 34 a 38, quando então se realizariam eleições. Mas em 37, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e torna-se ditador. O modelo de Vargas era inspirado basicamente no nacional-socialismo europeu. Naquela época, Hitler e Mussolini cresciam em seus países e vai se iniciar a Guerra Mundial, e até 41, 42, o nazismo e o fascismo pareciam estar dominando. Hitler e Mussolini, muita gente pensava, iriam ser eles os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Isso, evidentemente, influenciava vários países do mundo e muito o Brasil. Aqui, ao mesmo tempo, Getúlio Vargas, em sua ditadura, aumentava os direitos dos trabalhadores e se dedicava, e seu nome ficou marcado na história por isso, a grandes projetos sociais. Mas em 45, termina a guerra com a vitória dos aliados, a vitória das democracias, e a ditadura de Vargas se começa também a exaurir, ou já estava exaurida nessa época. O quadro internacional se modificava completamente. Nosso ditador teve de submeter-se aqui no Brasil a uma forte pressão popular e nós havíamos nos aliado às forças democráticas que combatiam o eixo totalitário. Esse eixo formado lá na Europa e na Ásia pela Alemanha, Itália e Japão. O Brasil tinha enviado tropas para o campo de batalha, a nossa gloriosa Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália com muito heroísmo, e havia lutado e voltava vencedor exatamente contra as ditaduras. Reparem, não teria sentido então, enquanto pracinhas brasileiros haviam morrido na Europa, defendendo as liberdades e a democracia, não tinha sentido o Brasil continuar com o regime ditatorial. Sem Congresso, com imprensa censurada, presos políticos nos cárceres, nós havíamos lutado exatamente contra isso tudo. Um novo clima, então, no país, e Getúlio é forçado a prometer eleições para 1945. Libertam-se os presos políticos
e fundam-se os partidos que iriam preparar as eleições. Em março de 45, é fundada a UDN, a União Democrática Nacional. A UDN reunia os liberais da época, artistas, intelectuais, estudantes, e estava sob a direção do brigadeiro Eduardo Gomes, uma legenda de honradez de nossa história. A UDN iria lutar basicamente, lembrem-se, nós estávamos saindo de uma ditadura, iria basicamente lutar pelas liberdades. Fundam-se depois outros partidos também, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PSD, Partido Social Democrático, ambos inspirados por Getúlio Vargas. Já perto das eleições, às vésperas das eleições, começa a crescer um movimento no país para a permanência do ditador, para a permanência de Getúlio, ou seja, para que não houvesse eleições. E o próprio Vargas estimulava aquilo que ficou conhecido como o movimento queremista. E queremista porque ele se baseava em uma frase que era muito repetida em marchas por populares e tudo mais, e a frase era essa: queremos Getúlio. Então daí o nome queremismo.